Uma pousada localizada nos caminhos rurais de Porto Alegre entrou no roteiro de turistas que estarão por aqui durante a Copa. Os visitantes que vierem à capital para acompanhar os jogos podem se refugiar em uma região tranquila, cheia de natureza e que lembra muito o interior do estado. O silêncio e o cenário em nada lembram a rotina desse casal de argentinos que mora em Caracas, capital da Venezuela, uma das cidades mais populosas e agitadas da América do Sul. E o sossego que os dois tanto precisavam nas férias veio em outra grande cosmopolita, Porto Alegre. Me encantou tanto o lugar que não veíamos as horas de volver. A Zona Sul de Porto Alegre abriga esses segredos que muitos gaúchos ainda desconhecem. A pousada é uma das apostas da Secretaria de Turismo para atrair visitantes que procuram algo diferente dos tradicionais cartões postais, principalmente durante a Copa do Mundo. Parte do programa Talentos do Brasil Rural, iniciativa que promove roteiros ligados à agricultura familiar, o local aposta na sustentabilidade. O telhado verde garante um ambiente mais agradável dentro das peças, no frio e no calor. A água da chuva é reaproveitada. O tanque comporta cerca de 18 mil litros. As refeições são feitas utilizando alimentos orgânicos, cultivados na horta ali mesmo. Estilo de vida que conquistou o Diego. Aprendimos cómo trabajar una huerta, los beneficios de la construcción sustentable, de la vida en armonía con la naturaleza. A estrutura foi construída utilizando praticamente material de demolição em seguidas reformas. A arquitetura que chama a atenção é responsabilidade do antigo uso que era dado ao local. Entre as décadas de 60 e 80, um aras funcionava aqui na propriedade. E a ideia de transformar as cocheiras, onde ficavam os cavalos, em quartos para hóspedes, surgiu ao acaso, justamente em um passeio de fim de semana frustrado. Um dos idealizadores da empreitada, o ex-funcionário público Ricardo, havia cedido a área, que pertence à família, para um acampamento de escoteiros. Mas o tempo não ajudou. Choveu muito naquele final de semana e as barracas ficaram embaixo d'água. Então nós, como tinha a estrutura coberta, né, das cocheiras, aí cada patrulha se alojou numa cocheira. E depois daquela semana, assim, naquele mês, a gente foi amadurecendo, foi vendo que realmente tinha uma estrutura para fazer alguma coisa aqui que não fosse com cavalo. O Aras se tornou um dos 5 destinos de turismo rural no Rio Grande do Sul que o governo federal quer promover durante o Mundial em parceria com o Sebrae. A ideia é aproveitar a exposição proporcionada durante os Jogos para incluir esses roteiros no mapa de turistas ao redor do globo. A vontade de ir, de participar, o desejo de conhecer aquele lugar, ele se dá a partir do momento em que tu ouve, vê algo a respeito dele. E hoje, com a Copa, nós temos a oportunidade de despertar esse desejo no mundo. E se depender da Emília e do Diego, a propaganda está garantida. Vamos a recomendar a toda nuestra gente que puedan venir a conocer este lugar tan hermoso. Estamos de volta com a nossa entrevista aqui no Imóvel Class TV. Hoje eu converso com o Ruvim Lieberman, engenheiro civil, diretor da Progebras Engenharia e Construções Limitada. Nós estamos falando sobre a importância da manutenção predial. Ruvim, eu queria que tu nos explicasse, nesse início da segunda parte dessa nossa entrevista, como é que a pessoa percebe, o morador ou o síndico de um prédio ou de um condomínio, quando ainda dá tempo de fazer uma manutenção preventiva e quando o custo vai ser maior efetivamente com uma corretiva? Bem, a manutenção preventiva, ela se dá por um determinado número de anos, ou então quando a gente identifica visualmente, ou por uma patologia de uma infiltração, que existe um foco de uma necessidade de intervenção. No telhado, por uma sistêmica infiltração, numa laje impermeabilizada por um foco de infiltração e na fachada por um destacamento da pintura ou descolamento de pastilhas e elementos cerâmicos. Então, nesse momento, se percebe que existe uma necessidade, que aquele revestimento, aquele telhado, aquela impermeabilização passou o prazo de validade
E aí, manifestada essa patologia, existe a necessidade de fazer uma intervenção. E aí, um condomínio ele demora alguns meses para se organizar, são assembleias e chamadas, e aí eles vão fazer isso programadamente, a contratação em alguns meses. Aí nós estamos no ponto da manutenção preventiva. A gente tem uma patologia e prepara a intervenção. A corretiva é quando a gente lá atrás percebeu que tem a necessidade de uma intervenção, não toma uma atitude, não se organiza, e aí se passa 1, 2 ou 3 anos, seja por uma dificuldade de caixa, seja por um desarranjo dos moradores do prédio. E aí se tornou um problema maior. Se tornou um problema maior. E aí nós temos 2 efeitos. Aquele que existia inicialmente e o resultado que essas patologias trazem para o restante da edificação. Porque naquele momento que a gente diagnosticou no início, era aquele local pontual. E então nós estamos ainda no preventivo. E o corretivo é quando ela se alastrou por uma área muito maior e disseminadamente pelo prédio, e aí ela atacou outras estruturas. Agora, tem como um condomínio se organizar no sentido de determinar prazos ou anuais ou semestrais para fazer uma manutenção preventiva no sentido, todo ano, em tal mês, vamos cuidar da parte elétrica, vamos fazer uma revisão da parte hidráulica? Isso é possível? É o melhor caminho? É possível, seria o melhor caminho. Mas seria o ideal. Seria ideal. Entretanto, na vida prática, essas coisas não acontecem. A gente tem a experiência de 28 anos atuando especificamente nesse mercado de prédios habitados, e o que acaba acontecendo é que a despesa condominial, aquele DOC que vem todos os meses, ele se tornou uma parcela representativa do salário e dos rendimentos dos moradores. Então, as pessoas acabam não fazendo esse investimento pequeno, constante, porque a taxa de condomínio, o DOC, vem muito caro sempre. Então, vai-se literalmente empurrando o assunto para frente e alguns condomínios conseguem até fazer uma intervenção ainda no período preventivo, mas não essa de fazer sequencialmente e programadamente. Deixa acontecer um primeiro diagnóstico, uma primeira patologia, e aí se programa a intervenção. E tem uma grande parcela que vai empurrando realmente o assunto para frente, e aí, quando chega num ponto que é o corretivo, e aí o custo que lá atrás, no preventivo, era X, passa a ser eventualmente 2X ou até 3X daquele custo inicial. Qual é a importância de se contratar uma empresa especializada nisso? Porque a gente vê que esse mercado cresceu muito. Tem muita empresa no mercado sem experiência, sem qualificação? Esse mercado realmente cresceu muito, o número de edificações cresceu bastante e elas também, com o longo passar do tempo, elas também foram envelhecendo. Imagina que uma edificação está exposta ao sol, à chuva, a vento, à própria utilização interna da rede elétrica, da rede de gás, da rede sanitária. O que diferencia as empresas hoje é o conhecimento técnico, que quem detém isso é um responsável técnico que se preparou ao longo de uma vida acadêmica, que fez cursos de especialização e que atua no mercado. Então, ele consegue conjugar, numa leitura bem fácil de entender, tanto a parte acadêmica como a parte vivencial, executiva, no fronte da obra. Uhum. Já uma outra parcela das empresas são empresas que são de pessoas que têm a experiência, entretanto, eles sempre tiveram um comando técnico. E eles, com essa experiência, eles dão a impressão de que têm o conhecimento daquilo que estão fazendo. E não é essa a verdade. Então, a diferença e a importância é a garantia, a qualidade do que está sendo executado, o poder chamar para se ter uma assistência técnica para um serviço prestado. Enfim, todo um contingente de conhecimento e de garantias que uma empresa especializada tem e que aquele outro prestador de serviço que é insuficientemente organizado e não tem todo o conhecimento técnico, fica aquém de uma empresa especializada. Uhum. Obrigada pela tua participação aqui com a gente. Ok, obrigado. Hoje eu conversei sobre a importância da manutenção predial com o engenheiro civil e diretor da Progebras Engenharia, Ruvim Lieberman. Não perca em instantes os detalhes do primeiro Salão do Imóvel do Vale dos Sinos, que vai até amanhã em Novo Hamburgo.